Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Rosilene Mota. Ela escreveu aqui no canal: Que riqueza! Obrigada, irmãos. Excelente, né? Ela está agradecendo aqui a mensagem que o Isaías trouxe aqui no canal e compartilhou com a gente. O próprio Isaías escreveu aqui no canal também, ó. Gratidão sempre, meu amigo. Muito obrigado pelo apoio. Conte comigo sempre. Eu vou contar mesmo, viu? Toda quinta-feira é mais difícil, né, de eu estar conseguindo estudar e compartilhar com vocês. E eu consigo, né? Eu trago uma mensagem, mas bem simples. E ontem, né, por causa que o Isaías compartilhou, trouxe uma mensagem toda rica, cheia de detalhe aqui, que foi muito bom, né? Então, gratidão, meu amigo. Vou contar com você sim, toda quinta você vir aqui e nos ajudar. Eu vou estar estudando com você nessas quinta-feira aqui. Convido todos nós no canal aqui a estudar com você, tá bom? Gratidão pela sua ajuda, tá bom? Aqui também nós temos a mensagem da... Tem a Zéza Vieira, né? O meu amigo Isaías aqui, ele teve bastante atenção, né, ontem, de responder cada mensagem aqui das pessoas, tanto aqui como no WhatsApp. A esposa dele escreveu aqui também, né? A segunda parte do vídeo fez me recordar de como conheci a igreja e os missionários e como eu estava igual ao paralítico, precisando de mudança na minha vida. Deus e Jesus Cristo me salvaram no mundo e agora tenho 3 netos nascidos no Evangelho de Cristo. Na verdade, eu e o Isaías temos netos nascidos no convênio. Que família linda, né, de vocês. Gratidão. E aqui tem a mensagem também do meu amigo aqui também, Adriano, né? Adriano Pereira, ele coloca aqui: às vezes olhamos para alguém e julgamos, né? Como apenas com a aparência que nós olhamos. Ou seja, ele coloca aqui o fato do paralítico, né? E a gente pensa, olhando assim, é só a cura física que ele precisa. Mas Jesus Cristo olhou além e fez a cura espiritual dele também, né? Perdoados te são os seus pecados, né? Gratidão, Adriano, pelo seu comentário. O Fábio também trouxe alguns comentários aqui. Eu aprendo muito com os comentários de vocês, tá bom? Gratidão aqui pelos comentários de vocês. Mais uma vez eu peço para quem não se inscreveu no canal do Isaías aí, porta-voz, vou deixar de novo aqui na descrição do vídeo, tá bom? O vídeo de ontem teve aí 684, eu acho, visualizações aqui no canal, né? Bastante gente, mas apenas 60 pessoas se inscreveram no canal dele lá. Vou colocar de novo aqui, vamos ajudar o Evangelho de Cristo a propagar pelo mundo, tá bom? Então, quando nós se inscrevemos em um canal que, que fala do Evangelho, a gente está ajudando a compartilhar o Evangelho com outras pessoas, tá bom? Então, vou deixar o link aqui, não deixem de se inscrever no canal dele lá, tá bom? Gratidão a todos vocês. Vamos para a mensagem de hoje aqui. Vou compartilhar com vocês aqui em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, tá bom? Eu vou lendo aqui e já explicando, tá bom? Diz assim, ó: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. Quem está falando aqui é Jesus, né? Naquele dia, está se referindo a esse capítulo todo aqui. No versículo 1, conta, né, que Jesus Cristo ele subiu num barco, né, se afastou um pouco ali da margem e começou a ensinar o povo. E muitas coisas que ele ensinou foi por parábola, né? Na verdade, muita gente comprimia Jesus Cristo, então ele sempre pediu para os discípulos: deixa um barquinho de reserva sempre para que eu possa compartilhar a mensagem. Então, nesse dia ele ficou o dia todo compartilhando, e aqui nesse versículo 35, além de fazer compartilhar, ensinar as mensagens, ele curava as pessoas. Foi um dia intenso de trabalho. Aliás, todos os dias de Jesus Cristo foi bem intenso no trabalho que ele se envolvia na obra do Senhor aqui, tá bom? Então, por isso que o versículo diz, né? Naquele dia, sendo já tarde, né? Ele ficou até tarde, né? Ensinando ali as pessoas. E aí, no final do dia, ele disse: Passemos para o outro lado. Ou seja, ele já estava no barco, ele pediu para que seus discípulos passassem com o barco para o outro lado, né? Aqui é o mar da Galileia, que na verdade não é água salgada, é um grande lago, né, que fica a 200 metros, né, abaixo do nível do mar, né? Porque ele é cercado por montanhas ali. Então, esse lago ali,
ele tem outros nomes, né? Não trouxe aqui todos os nomes que ele tem, mas são 3 nomes que ele é chamado. Mas ele é um lago de água doce, tá bom? E aqui acontece muitos episódios importantes nas Escrituras. Tem aquele episódio que Cristo vai andar sobre as águas e o de hoje, que eu vou compartilhar aqui também, sobre Cristo acalmando a tempestade. Também era justamente nesse mar, né, no mar da Galileia, nesse grande lago, que ele chamou os seus discípulos ali, Pedro, né, para seguir ele, que teve a pesca milagrosa. Então esse mar ele é muito importante nas escrituras aqui para nós, tá bom? Vamos aqui para o versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Bom, ali Jesus Cristo com certeza, né, já estava bem exausto, né, de compartilhar. Eu acredito que Jesus Cristo, né, ele se esforçava ao extremo, né, porque ele tinha um corpo físico que se cansava também, mas ele ia até tarde ensinando, ajudando as pessoas, fazendo a obra de Deus. Então ele falou, vamos para o outro lado. Possivelmente, lá do outro lado, o que vai ter lá? Vai ter alguns milagres que ele vai fazer, expulsar ali um demônio. A gente talvez vai estudar isso essa semana. Então ele vai fazer algumas coisas, ele não para de trabalhar, é incrível isso. Só que também ele se cansa, que é o que a gente vai ver aqui na mensagem. O cansaço físico, o corpo pede para descansar. Então é importante isso. Nós, se estivermos cansados, estressados, temos que tirar um tempo para nós também. Então Cristo ele falou, passemos para o outro lado. Tá certo que aqui Cristo estava passando para o outro lado para quê? Né, atravessar o lago ali para fazer outro trabalho que ele tinha que fazer ali. Tá bom? Mas a gente vai observar que ele dormiu nesse trajeto aqui. Então, o versículo aqui 36, né, deixando a multidão, a gente observa aqui que outros barquinhos foram também com ele. A multidão não deixava de seguir Jesus Cristo. Eles se empurravam, né, para tocar em Jesus Cristo, para ser curado. Outras vezes os apóstolos chegavam, todos te buscam, mestre. Então todo mundo estava em busca de Jesus Cristo, buscando a Cristo. Era muito difícil, né, ele descansar, né, na verdade. As pessoas se arremessavam em cima dele ali para tocar nele, para ser curado. E todas essas coisas aconteciam. Então era muito difícil. Vamos acompanhar aqui o versículo 37, ó. E levantou-se uma grande tempestade, e o vento subia e as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. Deixa eu ver se eu perdi algum detalhe no 36 aqui, se eu li inteiro. E deixando a multidão, levaram consigo, e assim os outros barquinhos, tá? Foi isso mesmo. Então o versículo 37 aqui, diz que enquanto eles estavam atravessando, levantou-se uma grande tempestade de vento. Repare que não fala chuva. Aliás, só aqui no livro de Marcos, menciona que a tempestade era de vento, né? No livro de Mateus, né, e no livro de Lucas, fala que era tempestade. Aqui tem o adendo, né? Esse toque dizendo que a tempestade era de vento. Então não havia chuva nessa tempestade, tá bom? Era uma tempestade de vento. Que faz, então, como eu acabei de compartilhar, o mar da Galileia, esse grande lago, né, de água doce, ele ficava entre montanhas. E quando o ar passava com força entre as montanhas e descia gelado, fazia ali ondas no mar, né? Então esse era o tipo de tempestade ali, tá bom? Que estava acontecendo. Não era como nós vemos nos filmes, né? Quando representa essa parte aqui, a gente sempre vê chovendo, raios, trovão. Não é esse tipo de tempestade, tá bom? Ali é uma representação, a pessoa está usando uma licença poética. Aqui realmente não havia trovões, chuva, era vento, ondas, né? O vento fazia ondas grandes que enchia o barco aqui, conforme mencionado. O barco de Jesus estava cheio, estava com Jesus, os seus discípulos ali. Então, quanto mais cheio o barco, mais ele fica perto da água, né? Vai passando a régua ali, né? Lembra da pesca milagrosa? Eles começaram a colocar peixe no barco, quase que o barco vai a pique, né? Vai afundando. Então estava enchendo de água o barco aqui. A tempestade, né, ela sempre tem um simbolismo ali de dificuldades, né? E tem tempestades que vai acontecer na nossa vida, tá bom? Vai vir tempestade. Mas tem tempestade que a gente mesmo causa.
Por exemplo, a tempestade que houve na vida de Jonas, né? Quando ele pegou um barco para fugir do que Deus havia lhe ordenado. Então é mencionado que Deus ele mandou a tempestade, foi enviada por Deus a tempestade ali para que ele retornasse. Então as tempestades às vezes não é para nos derrubar, nos matar, é para nós nos fazer retornar de volta ao caminho do Senhor. Sair do caminho de Deus, certamente vai vir uma tempestade aí para nos colocar no eixo novamente. Mas tempestades vão acontecer em todo momento, né? Então aqui aconteceu essa tempestade aqui e os discípulos estavam aqui, o barco estava enchendo, né? Conforme mencionado aqui, tá bom? Vamos pegar aqui o versículo 38, né? E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Essa almofada aqui era o banquinho, né? Que quem comandava o barco ali ia guiando o barco, né? Ele estava deitado ali, fazendo de travesseiro esse assento aqui, né? E despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, aqui todos os discípulos que estavam no barco ficaram apavorados, tá bom? Não te importa que pereçamos, né? A gente vai morrer aqui, a água está entrando no barco, né? Então a gente vê essa cena aqui bem dramática, né? Dos discípulos com medo aqui, tá bom? E Jesus Cristo, ele estava dormindo. Por que que ele estava dormindo, né? Ele confiava em Deus, ele sabia, né, que não tinha chegado a hora dele morrer. Então ele sabia que não ia acontecer nada disso. Então ele confiava também, tá bom? Então a gente vê aqui a parte de falta de confiança aqui dos discípulos. Continuando aqui o versículo 39. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. A gente vê aqui então o poder do Salvador sobre os elementos. Claro, né? Ele que construiu toda essa terra aqui, então ele fala para o vento: cala-te, né? Calma. Houve uma grande calmaria ali. O que nós aprendemos aqui, né? O barco que está Jesus, ele não afunda, né? E Cristo, ele tem poder sobre os elementos. A gente tem uma cura aqui no Novo Testamento que a pessoa não tinha fé em Jesus Cristo. Por exemplo, era aquele no tanque de Betesda, né? Aquele pessoa que há 38 anos vivia enferma. A gente ainda tem grandes ensinamentos nessa, a gente vai compartilhar aqui. E Cristo cura, né? Fala para aquele homem: levanta-te, pega o teu leito, né? A tua cama e anda. E ele obedece e vai. E quando eles perguntam, né? Os sacerdotes perguntam para aquele homem: quem foi que mandou você pegar a sua lua? Quem foi que te curou? Ele não sabia. Ele não sabia quem era Jesus, ele não tinha fé em Jesus. Mas o que que acontece naquele milagre? Cristo, ele tem poder sobre todos os elementos. A gente observa aqui que o vento obedece a ele, o mar, todos os elementos obedecem ao seu Criador. Então, mesmo que um homem não tivesse fé e ele ordenar ao nosso corpo tem células, elementos, energia. Então, se Deus ordenar que haja uma cura, vai haver a cura, né? Não estou dizendo que nós não devemos ter fé. A cura vem pela fé, mas eu estou dizendo aqui que Cristo, ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, mesmo que uma pessoa não tivesse fé, se ele ordenar, aquela pessoa será curada, como no caso do tanque de Betesda, que a gente vai compartilhar essa mensagem aqui ainda, tá bom? Então a gente vê Cristo, né, com esse grande poder aqui. Versículo 40 diz assim: E disse: Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Bom, quando eu lia no passado, nessa escritura aqui, quando Cristo censurava, né? Primeiro, ele censurou ali o mar, né? E o vento, né? Acalmou tudo. Depois ele vira para os discípulos e diz, né? Por que sois tão tímidos? Essa palavra tímido, né? Fica um pouco parecendo que como se Jesus Cristo quisesse que os próprios discípulos acalmassem o mar e a tempestade. Mas não é esse o sentido aqui, tá bom? O sentido de tímido aqui eu peguei no grego e significa medroso. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão medrosos? O barco não vai, porque falta de fé. É o que ele está repreendendo aqui, né? A falta de fé deles, tá bom? Então ele dá uma repreensão neles aqui. Então a palavra tímido aqui você pode colocar com medo, né? Ou seja, por que estão tão medrosos, né? Por que não tem fé? A falta de fé realmente faz com que nós tenhamos medo, porque nós não estamos confiando em Deus.
tá bom? O versículo agora 41, né, que é o final aqui do versículo, diz assim: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? E aí é o final aqui do capítulo. Eu acho muito interessante que essa história aqui a gente pode pegar ela em 4 perguntas que são feitas. Dentro desses poucos versículos aqui, do 35 ao 41, dá o que? 6 versículos, são 4 perguntas que foram feitas, que rege o tema, né, dessa história aqui para nós. Então, uma das perguntas é: Mestre, não te importa que pereçamos? Quando eles estavam no barco ali, não te importa que pereçamos? Às vezes, a gente pode estar em grande dificuldade, uma grande tempestade na nossa vida, e a gente virar para Deus: Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Você não se importa com isso que eu estou passando? Muitas pessoas agem assim: Deus, ele está ciente de todas as coisas. Bom, nós precisamos saber que Ele está no comando. Então, confiar no Senhor e não nos queixar dessa maneira, tá bom? Então, é muito importante. E Ele tem o poder aí de acalmar a tempestade da nossa vida. Então, a primeira pergunta que tem aqui no texto é essa: não te importa que pereçamos? Lógico que o Senhor se importa conosco e Ele nos ama. Ele se importa a ponto, né, de dar o seu próprio Filho Jesus Cristo por nós. Bom, a outra pergunta é: por que sois tão tímidos? Ou seja, por que sois tão medrosos? Né? E ele emenda essa pergunta com outro: por que não tendes fé? Estão falando por que o medo, né? O medo vem por causa da falta de fé. Tá bom? Então tem essas duas perguntas. E a última, né? Quem é este, né? Os discípulos ficaram assombrados ali, né? Com o que aconteceu. Então eles falam: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Repare que no começo da história a gente vê que outros barquinhos estão seguindo, né? E na história esses barquinhos desaparecem, né? Não fala, né? É capaz que todo se acalmou tudo ali, né? E eles pensam: nossa, que bom, que alívio. Mas quem estava no barco com Jesus sabia exatamente o que aconteceu e se espantaram, né? Se encheram de temor. Eles estavam com medo do mar, do vento, e agora eles se encheram de temor, né? Nossa, quem é este que até o mar obedece, né? Tem uma escritura aqui em Salmos, eu vou ler para vocês, falando sobre essa parte aqui, que eu gosto bastante, falando sobre o mar aqui. Deixa eu ver. Anotei em algum lugar, tenho certeza. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Salmos 89. Ver. Aqui também não. Eu deveria ter marcado aqui mais facilmente, né? Mas eu acho que eu esqueci de marcar aqui. Ou no calor da emoção aqui eu não tô achando. Deixa eu ver. É Salmos 89. Bom, lá em Salmos 89, né, fala sobre que Deus ele tem o poder de acalmar o mar, e o mar vai obedecer e acalmar a tempestade, tá bom? Então, quem é este que até o mar e o vento obedecem? É o nosso Senhor, Ele que criou a terra e todas as coisas, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que se nós temos Jesus no nosso barco, nós não precisamos temer, Ele vai nos ajudar, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã. Não se esqueçam de se inscrever no canal do meu amigo aí, tá bom? Porta-voz, vou colocar o link aqui na designação do Vem Segue, tá bom? Na descrição do vídeo e também no topo dos comentários novamente. Gratidão e até amanhã.